noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos esse programa invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que rogue a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Eu queria começar aqui lendo para vocês o texto de uma campanha que eu estou lançando, estou espalhando aqui pelos jornalistas americanos, jornalistas, formadores de opinião, políticos, intelectuais, etc, etc. A seguinte campanha: Ask John McCain. Pergunte ao John McCain. Eu vou ler aqui o texto, eu vou ler primeiro no original inglês, depois eu traduzo para vocês. Talvez tiver algum americano ouvindo, eu aproveito para entender. As a correspondent and weekly columnist for Brazilian newspapers, I have received tons of letters and phone calls from my readers demanding an answer to this question. I don't know the answer. Only John McCain knows the answer. Only he can solve the most opaque, perhaps the most frightening political mystery of the last few decades. Please help me to obtain from him the answer to this question. At this very moment, a man in the White House has open access to all of America's military and diplomatic secrets, while his own life and career remain a locked secret for American citizens. Every American presidential candidate since George Washington has opened his private and professional documents to public scrutiny, making transparency, sincerity, and truthfulness the first duties of the American presidency. You follow their example. We know who you are because you showed us the documents that provided proof for every step of your personal, professional, and political life. But who is Barack Hussein Obama? He does not allow anyone to see his original birth certificate, his school report, his medical records, his passport, the agenda of his meetings as a senator, the list of the clients of his law office, the roster of the minor contributors to his electoral campaign, or even his doctoral thesis, so often alleged, ironically, to be proof of his high intellectual standards. Not even Lenin, Stalin, Hitler, or Mao were so obsessively secretive. Why did you accept this living pack of secrets, concealments, veils, and camouflage to pose as your normal and respectable opponent, instead of demanding of him, as was your right and your duty, the same transparency the American people have required of every presidential candidate? Why should America reveal all her classified information to a man who will not make her privy to even trivial details of his life? Why did you, to your own detriment, help your adversary sell a political behavior that was obviously uncanny, abnormal, and threatening as normal, respectable, and safe? My readers in Latin America and your voters in the United States, thank you for your answer. Pergunte ao John McCain. Como correspondente e colunista semanal de jornais brasileiros, tenho recebido toneladas de cartas e telefonemas de meus leitores pedindo uma resposta a esta pergunta. Eu não sei a resposta. Só o John McCain sabe a resposta. Só ele pode resolver o mais opaco, talvez o mais ameaçador enigma político das últimas décadas. Please help me to obtain from him the answer to this question. Por favor, me ajude a obter dele a resposta a esta pergunta. Neste mesmo momento, um homem na Casa Branca tem acesso aberto a todos os segredos militares e diplomáticos da América, ao passo que sua própria vida e carreira permanecem um segredo fechado para os cidadãos americanos. Todo candidato presidencial americano, desde George Washington, abriu os seus documentos privados e públicos, privados e profissionais, ao escrutínio público, fazendo com que a transparência, a sinceridade e a veracidade se tornassem os primeiros deveres da presidência americana. Você seguiu o exemplo deles. Nós sabemos quem você é porque você nos mostrou os documentos que davam prova de todos os passos da sua vida pessoal, profissional e política. Mas quem é Barack Hussein Obama? Ele não deixa ninguém ver a sua certidão de nascimento original, o seu histórico escolar, os seus registros médicos, o seu passaporte, a agenda das suas audiências no Senado, a lista dos clientes do seu escritório de advocacia, o rol dos seus contribuintes menores da campanha eleitoral, ou mesmo a sua tese doutoral, que é tão frequentemente alegada, ironicamente,
como uma prova de seus altos padrões intelectuais. Nem mesmo Lenin, Stalin, Hitler ou Mao foram tão obsessivamente secretivos. Por que você aceitou esse pacote vivente de segredos, ocultações, véus e camuflagens, posasse como o seu oponente normal e respeitável, em vez de exigir dele, como era seu direito e seu dever, a mesma transparência que o povo americano se acostumou a exigir de todo candidato presidencial? Por que deveria a América revelar a sua informação secreta, classificada, a um homem que não deixa ela saber nem de detalhes triviais da sua vida? Por que você, em prejuízo próprio, ajudou o seu adversário a vender como normal e respeitável e seguro um comportamento político que era obviamente desconhecido, anormal e ameaçador? Os meus leitores na América Latina e os seus eleitores nos Estados Unidos agradecem pela resposta. Então, estamos espalhando isso aí. Se alguém encontrar o John McCain, por favor, faça essa pergunta para ele. Tá certo? Está difícil de encontrá-lo agora, mas eu sei que se eu não encontrar até fevereiro, em fevereiro tem o CEPAC, que é o Encontro Anual dos Conservadores, e lá eu pego o velho e vou experimentar na parede com essa pergunta. Ele tem que dar uma explicação. Espera aí, tem alguém na linha. Quem é? Alô? Quem está na linha? E eu acho que dançou essa ligação. Mas olha aqui, esta eleição foi a coisa mais anormal de todos os tempos. E eu acho que não chega a ser uma eleição. Isso é um verdadeiro golpe de Estado, porque simplesmente não é possível que um sujeito candidato a presidente não apresente nenhum documento. Não é que ele não apresente, ele trancou, ele impôs segredo a tudo. Não se pode investigar nada da vida dele. Tá certo? E a grande mídia, aliado ao Partido Democrata, impõe isso como se fosse uma situação normal. Quer dizer, se você faz a pergunta, ele responde, você é racista! Então, o que é isso? Quer dizer, não pode saber? Né? Não tinha aquele negócio da televisão brasileira, o pobre do macaco dizendo, perguntar não ofende. Eu digo, eu estou aqui que nem o macaco dizendo, perguntar não ofende, pô. A gente só quer saber. Eu não estou dizendo que o John McCain nasceu, tá certo, no Quênia, na Zâmbia, na Serra Leoa, no planeta Marte e na puta que eu pariu. Eu não estou dizendo nada, eu só quero ver a porra do documento. Eu, como jornalista, quero ver, tenho o direito de ver. E a população americana desse país, quer dizer, eu, como jornalista estrangeiro, tenho o direito de exigir isso agora. Quanto mais o cidadão americano. Agora, por incrível que pareça, 3 tribunais aí já decretaram, já decidiram que o cidadão americano não tem o direito de fazer essa pergunta. Eu digo, mas como? Que porra é essa? A Constituição diz que só um cidadão americano nato, quer dizer, nasceu no território, pode ser candidato a presidente. O senhor diz, mas o John McCain nasceu no Panamá. Não, o John McCain nasceu numa base americana no Panamá, que é território americano. Então não tem nada que ver a história. Não tem nada que ver com isso. Agora, como a avó do Barack Obama disse 2 vezes, ela disse por telefone e disse numa entrevista que está no YouTube, disse 2 vezes que o homem nasceu lá e que ela viu que ela estava na sala de parto. Ora, porra, ele tem o direito de fazer a pergunta. Olha, então, deixa ver o documento. Não venham dizer que tem um documento que foi exposto na internet. Isso é coisa de, ao mesmo tempo, de ignorante e mentiroso. Quer dizer, mentiroso inventa, ignorante e compra. Tem um documento que foi lá comprovado pelo site apartidário, suprapartidário, fact-check. Primeiro, aquilo não é uma certidão de nascimento. Eu já vi uma certidão de nascimento americana completamente diferente daquilo. Aquilo é um atestado, passado anos depois. Tá certo? A gente tem que ver a certidão original, porque com aquele atestado verdinho, você não tira uma carteira de motorista. Você não tira um passaporte. Quanto mais é um emprego. Ninguém aceita aquilo lá. Aquilo lá é um negócio só para constar, você está entendendo? Não tem valor jurídico nenhum. Então precisa ver a certidão original, que é a certidão emitida, por primeira vez, com todos os detalhes, a hora do nascimento, a assinatura do médico, todos os detalhes estão lá. Essa é a certidão do nascimento original. Essa é que o homem não mostra. Agora, pior ainda, pior que as pessoas vêm nos esfregar aquele atestado verdinho na nossa cara, dizendo, mas o fact-check comprovou, o fact-check é uma organização suprapartidária. Suprapartidário é o caralho, tá ouvindo? Vem. O fact-check pertence exatamente àquela ONG, Chicago Annenberg Challenge,
que foi onde Obama trabalhou do lado do William Ayers. E a Chicago Annenberg Challenge é contribuinte da campanha do Obama. Então como é que é suprapartidário, caralho? Né? Até outro dia aquele mesmo Argemiro Ferreira, que é uma besta quadrada, tá certo? Já está insistindo de novo nessa mesma coisa. Então, até agora, que o homem já foi eleito, tá entendendo? Já está lá trocando beijinho com o Bush e tal, até agora não pode ver a porra da certidão. Não é só a certidão, são todos os documentos. Isso é um caso inédito na história humana. Eu imagino assim, Stalin mandando esconder o histórico escolar dele. Que coisa mais ridícula. Stalin jamais faria uma coisa dessa, nem Adolf Hitler, tá entendendo? Não existe esse nível de secretividade na política, nem nas ditaduras, quanto mais na democracia. Então, por que o... Veja, se o McCain quisesse ganhar a eleição, era só ele, no primeiro debate, diz, olha, está aqui meus documentos, eu estou provando que eu sou quem eu digo que sou, e você não, você está nos forçando, está nos impondo que nós temos que acreditar em você, sob palavra, por fé, como se você fosse Jesus Cristo. Você está reivindicando uma autoridade superior à de todos os presidentes americanos anteriores. Porque olha aqui, George Washington, Abraham Lincoln, Franklin Roosevelt, John Kennedy, gente muito mal do que você, mostrava os documentos. Você que fica se fazendo aí de líder da comunidade negra, Dr. Martin Luther King, né? Tinha que exigir os documentos para ser pastor da igreja dele. Nunca escondeu nada. Por que você esconde? Agora, o John McCain aceitou isso, e isso é uma conduta muito suspeita da parte do John McCain. Muitíssimo suspeita. E eu, cá entre nós, eu nunca confiei muito em John McCain. Tá certo? Por quê? Porque John McCain já tinha aprovado, né, como senador, projetos que agora estão aí para voltar, né, com Obama. Por exemplo, existe um projeto meio de controle estatal da internet, que é o menino dos olhos dos democratas, e que no Brasil então, que tem gente que quer fazer a mesma coisa. O John McCain aprovou isso aí. Né? Como é que pode? E depois tem outra coisa também. O John McCain é um sujeito que ele sempre cultivou, cortejou esse pessoal da esquerda. O John McCain nunca foi um conservador. Ele é o que é chamado um liberal republican. Aqui nos Estados Unidos, liberal quer dizer esquerdista. Né? O John McCain é um liberal republican. Quando eu estava no CEPAC no ano passado, né, esse ano, quando escolheram John McCain, e foi anunciado lá no CEPAC. CEPAC é o encontro anual dos conservadores. Quando fala o nome de John McCain, todo mundo vaiou. Não tinha um conservador que quisesse John McCain. É a ala esquerda do partido que queria. Então, nunca confiei muito. Agora, depois dessa conduta, estou mais desconfiado ainda. Não estou falando, não estou acusando John McCain de coisa nenhuma. Tá certo? Eu estou apenas dizendo, ele deve uma resposta, deve a mim. Eu que sou repórter, sou jornalista estrangeiro, eu quero saber, porra. E tenho direito de saber. Quanto mais os eleitores dele. Né? E esse pessoal que pagou o salário dele de senador todos esses anos. Agora, acontece que essa imposição do segredo, que é uma coisa de uma prepotência incomum, sobretudo é uma violência psicológica isso aí. Por quê? A maioria da população, vamos dizer, acredita piamente que tudo do Obama é sabido, é conhecido. Eles nunca vão pensar numa coisa dessa. Você acha que o eleitor comum, o cara lá do Alabama, de Idaho, do Utah, né, da Califórnia, está sabendo disso aí? Não está sabendo. Não está sabendo que a grande mídia, ela mesma ocultou, e como boa ocultadora, ocultou a ocultação. Então, esse problema dos documentos jamais foi discutido pela grande mídia. É discutido no rádio. Quem sabe do problema fala. Agora, a grande mídia que posa como se fosse, vamos dizer, a suprema autoridade para separar a verdade do erro, ela, quando oculta o negócio, a coisa não está no noticiário, não está no mundo. Né? Então, isso é uma fraude monstruosa. Claro que houve uma articulação entre as grandes empresas de mídia e o Partido Democrático. Isso é mais que claro. Não existe uma uniformidade na mentira. Uma uniformidade espontânea na mentira. Como houve... Vamos dizer que, por exemplo, esse negócio de ocultar o Foro de São Paulo por 16 anos. Foi coincidência. Eu esqueci
Né? O Estadão esqueceu, a Folha esqueceu, o Globo esqueceu, o Estado de Minas esqueceu, a TV Globo esqueceu, a TV Record esqueceu, a TV Bandeirante esqueceu, todo mundo esqueceu. Olha que coincidência, que coisa maravilhosa. Ora, porra, os documentos do Obama também, não vai me dizer, o New York Times esqueceu, a CNN esqueceu, a NBC esqueceu, o Los Angeles Times esqueceu, o Washington Post esqueceu, todo mundo esqueceu. Que porra é essa? Você tá achando que eu sou idiota, porra? A resposta é sim. Estão achando sim. Estão achando que todos são idiotas. E, de fato, são idiotas mesmo. Quer dizer, quem vota no sujeito sem saber nada dele é idiota. Agora, segundo aqui o Arnaldo Jabor, eu sei que o Arnaldo Jabor, assim, ele não é, o Arnaldo Jabor não é burro. O Arnaldo Jabor é simplesmente mentiroso, safado. Ele sabe o que está fazendo. Ele pega os estereótipos de mídia como se fossem verdade absoluta e raciocina sempre a partir deles. Quer dizer, usando como prova de mentira uma mentira anterior. Quer dizer, uma mentira anterior que pegou, então é o seguinte, você pode repetir. Né? Por exemplo, está aqui. Se McCain ganhar, o mundo vai piorar. Né? E daí diz que o McCain representa a pior face da América. Né? E o mundo psíquico do republicano. Já morei na Flórida, no interior da Flórida, nos gloriosos anos do racismo, e sei do que fala. Você não sabe a merda nenhuma, seu porra. Você não sabe a porra nenhuma. Quem fez a abolição da escravatura aqui foi o Partido Republicano, seu idiota. De onde é que você vem com essa ideia de, republicano é escravagista, republicano é racista. Racista é o cu da sua mãe. Tá entendendo? Já chamar os outros racistas na casa do caralho, pô. Outra coisa, você diz, o McCain é o queridinho das corporações. Digo, que engraçado, o queridinho das corporações conseguiu 84 milhões de dinheiro de campanha e o pobrezinho, o representante dos pobres oprimidos, obteve 605 milhões. Ora, porra, Rockefeller não é corporação? George Soros não é corporação? Que mentira, idiota! Quem representa o interesse do grande capital aqui é Barack Hussein Obama. E ele está lá por causa disso. Agora, você não estuda, você não sabe de nada, você fica em casa, tá certo? Bebendo, punhetando, imaginando coisa, tá entendendo? Eu só vim para se divertir. E depois de manhã peido um artigo, porra. Arnaldo Jabor, eu conheci você brevemente, o Bruno Tolentino me apresentou você 20 anos atrás. Você não era tão idiota assim, não. Na época você estava até descobrindo alguma coisa, não sei o que aconteceu. Né? Mas que idiota, quando fica velho idiota. Pior ainda, né? Agora, ele fica chamando de idiota os caras que votaram na eleição anterior, dizendo que foi a maior fraude de todo o tempo. Como fraude? O negócio passou pela Suprema Corte, passou por tudo quanto é escrutínio possível, e a sentença da Suprema Corte foi definitiva. Acabou, porra. Agora, aqui, falando em Suprema Corte, o Barack Obama tem até 1º de dezembro para explicar esse negócio do processo. O processo que estava correndo lá na Pensilvânia, que foi rejeitado pelo juiz. Agora, se recorrer à Suprema Corte, o Barack Obama tem que responder até 1º de dezembro. Vamos ver se ele desconversa de novo, apresenta a porra do documento. Alô, quem é? Tá me ouvindo? Alô? 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 Não estou ouvindo nada. Esse telefone está horroroso. Fale mais alto. Alô? Alô, quem é? Luiz? Luiz, tudo bem? Fale bem alto. O Rush Limbaugh. Alô? Sim. Tá me ouvindo? Sim, está falando do Rush Limbaugh, sim. Rush Limbaugh. Chamou o Obama de meu presidente dos Estados Unidos. Tá no Não ouvi. lá. Meu presidente Obama, meu presidente dos Estados Unidos. Pois é, cara, ele é o presidente, ele foi eleito, não foi empossado ainda, mas para todos os efeitos é o presidente. Agora, o pessoal aqui está se apressando muito em aceitar o mandato dele como legítimo antes de ter esclarecido essa questão dos documentos. Porque se for provado que tem, vamos dizer, mentira nesses documentos, que se o que ele diz não corresponde aos documentos, seja de nascimento, seja de histórico escolar, qualquer outra coisa, então isso foi um estelionato de 603 milhões de dólares.
Então não é que o nego é que é para anular a eleição, é para anular a eleição, tirar o sujeito de lá e mandar para cadeia. Então precisa esclarecer isso aí. Agora, eu não estou ouvindo você falar, a sua voz está toda entrecortada. Eu vou desligar e você liga de novo. Agora, enquanto isso, eu vou contar um negócio aqui para vocês. Esta moda de governar mediante segredo já pegou. Quer dizer, Obama criou um precedente. Isso não foi criado assim à toa, não. Isso foi planejado. Quer dizer, é como se dissesse, olha, aqui nós vamos fazer um negócio, agora nós vamos obrigar todo mundo a acreditar em nós sob palavra. E quem não acreditar, nós vamos chamar de racista, de bandido e qualquer coisa. Então, nós nunca mais teremos que provar nada, nunca, quer dizer, a transparência acabou, fechou. Para ver como esse precedente pegou. Vejam vocês, como quando começou o negócio da crise bancária aqui, o Federal Reserve, né, disse que ia tratar do assunto com toda a transparência possível. Agora, depois da eleição, o que ele está fazendo? Ele está se recusando a divulgar os nomes das pessoas que receberam, preste atenção, mais de 2 trilhões de dólares em empréstimos de emergência. 2 trilhões de dólares. Tá certo? Então, ora, esses empréstimos foram justamente a causa da crise, todo mundo sabe. Agora, por que o Federal Reserve não vai poder divulgar? Por quê? A maioria desses empréstimos foram obtidos por pressão de ONGs ativistas. Tá certo? Como, por exemplo, a Acorn, onde trabalhava o seu Barack Obama. Então, o que se fazia? Né? Ganhava voto na base de pegar o sujeito na rua e dizer, olha aqui, nós obtemos um empréstimo bancário para você. Chegar lá no banco, né, fazer uma manifestação na frente do banco, pressionava o gerente, intimidava todo mundo. E o gerente, coitado, tinha que dar empréstimo para quem, obviamente, não tinha condição de pagar. Foram dados milhões desses empréstimos, totalizando mais de 2 trilhões de dólares. Então, para saber o que aconteceu, tem que investigar. Agora, se der a lista, vai pegar mal para o seu Obama. Então, a lista também sumiu. Quer dizer, ninguém vai ficar sabendo quem pegou esses empréstimos. Então, daqui para diante... mais ainda, você quer saber? Vai lá no site da equipe de transição do Obama, acho que é change.gov, né? Tinha lá uma lista de 25 medidas que o Barack Obama prometia tomar. Como se fosse um resumo, né, mais concreto do seu programa de governo. Isso esteve lá até agora. Agora sumiu. Sumiu. Quer dizer, isso aqui virou a terra do sumiço, porra. Some documento, some a lista dos empréstimos, agora sumiu a lista das providências que o Obama prometia tomar. Quer dizer, amanhã ele aparece lá com outra lista, mudei de ideia. Né? Muda de ideia, põe lá a nova lista, e ninguém pode tentar conferir com a lista anterior, porque se você tenta fazer, você é racista. E o que há? Que essa eleição foi toda na base do segredo, da mentira, da chantagem, da falsificação de títulos de eleitor, que foram para milhões de títulos de eleitor falsos, e veio esse merda desse Arnaldo Jabor dizer que a eleição anterior foi a maior fraude da história. A maior fraude da história foi esta aqui. A simples vida de Barack Obama é todinha falsificada. Todinha. Pergunta para a população americana quem é Raila Odinga. Ninguém aqui sabe. Nunca deu na grande mídia. Nunca deu na CNN, na NBC, no New York Times. Que ainda em 2007, presta atenção, 2007 estava lá Barack Obama no Quênia fazendo discurso de palanque para eleger aquele filho da puta do Raila Odinga, que já tinha mandado matar mais de 1.000 adversários políticos, queimando as casas dele, até queimando a igreja com gente dentro. E o Obama estava lá no Quênia fazendo discurso para esse cara e arrumando dinheiro para ele. Ninguém aqui sabe disso. Se o pessoal soubesse, tinha votar nele, pô. Isso aí só circulou um pouco pela internet, eu digo, talvez tenha alcançado umas 20, 30 milhões de pessoas, mas não afetou a eleição. Sobretudo onde o eleitorado que já está a favor do Obama, né, não tenta se informar dessas coisas. Não quer saber. E não fica sabendo mesmo. Né? Agora, é a mesma coisa que aconteceu no Brasil com o negócio do Foro de São Paulo. Agora, vocês aceitaram isso, né? No Brasil? Os americanos aceitaram, né, um desconhecido, Barack Obama, aqui nos Estados Unidos. Agora, tudo apostando tudo na raça do sujeito.
Ah, o sujeito é negro, então tem que votar nele, senão você é racista. Eu digo, caralho, se queria um candidato negro, o meu candidato era muito mais preto que o dele. Quer dizer, se eu fosse um cidadão americano, eu votaria Alan Keyes. Alan Keyes, que foi o subsecretário de Estado do Ronald Reagan, que é um dos o homem mais preparado, político americano mais preparado, mais culto, mais inteligente, mais honesto, tá certo? Alan Keyes nunca roubou um palito de fósforo, tá certo? E você ouvindo o sujeito falar, você vê que ele estudou os problemas profundamente. Ele não aposta na voz e no gesto e na programação neurolinguística como Barack Obama, aposta no conhecimento que ele tem dos problemas. Ele não é um tipo fisicamente impressionante como Obama, né? E agora, preto por preto, ele é muito mais preto, é tão preto que é azul. O Barack Obama é apenas um médio a médio, tá certo? É um mulatinho que nem você vê um montão no Brasil, que você pode olhar ele como branco ou como preto, conforme você queira. Agora, o Alan Keyes, não. É preto genuíno, porra. Né? Esse era o melhor candidato. Jogaram o sujeito no lixo e pegaram esse merda desse Barack Obama. Agora, se a gente não gosta do Barack Obama... Aqui, o Joe DePlummer. Joe DePlummer era eleitor do Alan Keyes. Você quer votar naquele preto maldito? Então você é um maldito racista branco. Esse é o raciocínio dos filhos das putas, tipo Arnaldo Jabor. Alô, quem é? Olá, aqui é o Joel. Tudo bem? Tudo bem, Joel? Diga. Tudo jóia. Tá me ouvindo legal? Estou perfeitamente. Tá bom, Olavo, é o seguinte, eu estou lendo aqui o seu artigo Mudando o Mundo para o Diário do Comércio. Você faz uma comparação aqui da ascensão do Obama com o Fórum de São Paulo. Eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito disso. Foi a mesma coisa, quer dizer, o pessoal faz um acordo. Veja, aqui existe uma coisa que a pessoa não sabe. Em geral, a opinião pública não julga as coisas pela gravidade objetiva dos problemas, mas pelo destaque que eles recebem na mídia. Porque a maior parte da pessoa não tem fonte direta de informação. Eu, como jornalista, como pesquisador, estou acostumado, eu vou até os documentos originários, até as fontes primárias. A população inteira, você não pode ter milhões de pessoas fazendo isso. Aqui acho que votaram 130 milhões de pessoas, você não pode ter 130 milhões de pessoas parando o serviço dela para fazer o meu serviço, o serviço do historiador, o serviço do jornalista, do pesquisador, que é averiguar a fonte primária. Então o quê? Eles contam com a mídia, tá certo? Muito bem. Acontece que a maior parte das pessoas não sabe que nos últimos 20 ou 30 anos houve uma concentração brutal da propriedade das empresas de mídia. Está tudo na mão desse meia dúzia de ricaços. Então, o que eles decidem é o que sai em todos os jornais do mundo. Então, cria esse fenômeno. Antigamente, você tinha uma diversidade na mídia extraordinária. Cada jornal tinha a sua opinião. Você chegava na França, tinha desde o L'Humanité, que era o jornal do Libération, que era o jornal maoísta, até o Figaro, que era o jornal conservador, e tinha o jornal mais à direita do Figaro ainda. Agora empastelou tudo, tá tudo igual. Você não consegue distinguir o L'Humanité do Figaro. Tá certo? Olavo, Oi? É por isso que você diz, então, que quando esses documentos ocultos aí virem à tona, vai haver uma certa indiferença na sociedade por causa da cobertura da mídia, então. Claro. A mídia O que você acha que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer quando sair à tona os documentos? Bom, se um tribunal decidir, então a mídia não pode fazer nada. Se um juiz do interior decidir, tá vendo? O Barack Obama vai ter que mostrar essas coisas. Agora, até o momento, eles conseguiram contornar o negócio mediante um argumento capcioso, que é o de que eles estão julgando a coisa como processo civil apenas, foram ações civis, não foram abertas na Suprema Corte. Então, como processo civil, é como se fosse um processo por danos. Quer dizer, o sujeito diz, não, eu estou sendo prejudicado como eleitor porque o Obama não mostrou os documentos dele. E os juízes não estão aceitando esse argumento. Dizem, não, você não foi efetivamente prejudicado, você não é parte prejudicada. Só o partido, o adversário é que é parte prejudicada. Então só o partido pode reivindicar isso aí. Tá certo? Agora, o partido não quer. Por quê? Porque já está tudo combinado. Você pensa que o Partido Republicano é o quê? Você pensa que aquilo é uma igreja? Né? E aquilo são os 12 apóstolos? Aquilo é bando de filha da puta também, porra. Você está entendendo? Então está tudo combinado. Olha, você não mexe nisso. Você não viu o John McCain repetindo muitas vezes? Não, meu adversário é um homem decente, respeitável. Como decente e respeitável, você esconde todos os documentos só por fazer isso, você já vê que é um trapaceiro. Trapaceiro é um arrogante prepotente. Por quê? Ele exige que as pessoas acreditem nele sob palavra. Não pode averiguar. A vida dele é ininvestigável, está bloqueada, é segredo de Estado. Quer dizer, ele agora, como presidente eleito, ele tem acesso
a todos os segredos de Estado mais altos dos Estados Unidos, segredos militares, segredos diplomáticos, e ninguém tem acesso à vida dele. É um absurdo, é uma situação inteiramente absurda. Agora, o McCain aceitou isso aí, por isso é que eu estou lançando essa campanha. Ask John McCain, pergunta ao John McCain. Ele que tem que dar explicação, pô. Que na verdade isso aí, como dizer, mancha de batom na cueca, não tem explicação. Agora, o fato é que agora o negócio está indo para a Suprema Corte. Já tem a Suprema Corte Federal, está na Suprema Corte da Califórnia. Agora a conversa é diferente. Porque aí não é um processo civil, você não precisa ser um prejudicado para dizer isso. A questão substantiva, a matéria mesmo do processo, é mais importante do que isso aí. Né? Então, agora, acontece que, enquanto a mídia era diversificada, né, a imagem do mundo que a mídia transmitia era toda quebrada, era toda incoerente, então o pessoal era obrigado a raciocinar. Agora não, agora a gente tem uma uniformidade mundial espantosa. É como se fosse uma pasta só. Vamos dizer, desde a China até o Paraguai, todos os jornais dizem a mesma coisa, todas as televisões dizem a mesma coisa. Então, isso dá uma impressão de credibilidade monstruosa. Quer dizer, o público não tem alternativa, você não tem a contradição para você pensar. Acabou a contradição, agora virou a mentira universalmente coerente. Então é uma coisa absolutamente esmagadora. Aqui nos Estados Unidos ainda resta o rádio, que é onde você tem divergência. Então você vê os dois lados. Não é questão de fazer propaganda republicana, não. É questão de ter os dois lados. Tá certo? Tendo os dois lados, você é obrigado a pensar para averiguar qual que está dizendo a verdade. Agora, se todos dizem a mesma coisa, acabou. Agora, como aqui ainda tem o rádio, eles inventaram a tal da Fairness Doctrine, que é, vamos dizer, para acabar com a independência do rádio mesmo. Daí fica tudo sob controle do governo. Quer dizer, estão fazendo um mini-socialismo aqui, né? Então, agora você vê, esse negócio, esse segredo agora em cima dos 2 trilhões de dólares, porra, o que é isso? Isso é brincadeira, quer dizer, todo mundo tem que trabalhar, pagar imposto, tá certo? Para esses filhos das putas fazer demagogia, né, e dar empréstimo para quem não pode pagar, e para quem não quer pagar, dar empréstimo para imigrante ilegal. Quer dizer, se revelar essa lista dos recebedores, vai haver cheio de ranger de dentes. Porque você vai ver que isso aí, vamos dizer, é um assalto monstruoso que estão fazendo, vamos dizer, ao dinheiro do contribuinte. Né? E, sobretudo, quem está fazendo? Essas organizações, essas ONGs. Elas criaram essa crise. Mais ainda, por que a crise foi anunciada no momento em que foi? Ora, é muito simples. Até setembro estava John McCain à frente das pesquisas. Foi anunciada a crise, Barack Obama subiu. E o John McCain já sabia disso, ele já está lá, como diz, ele está ganhando para perder, porra. Isso está mais do que claro, né? Alô? Alô, quem é? Alô? Alô? Sim. A sua ligação está a mesma coisa, a voz é entrecortada. Está muito ruim. Você não acha que Não consigo escutar o que você está falando. Então, agora aqui, enquanto isso, recebo aqui um e-mail da Pauline Prado Zimmermann, que está repassando a mensagem desesperada recebida do pastor Raj. Aqui é o Raj, seu amigo da Índia, pedindo sua gentil oração pela minha família e pelas igrejas no distrito de Kandamal, Purbani, estado de Orissa, Índia. Para informá-los, houve um terrível ataque às igrejas do nosso distrito. Quase todos os vilarejos cristãos foram destruídos, demolidos e queimados. Isso começou no dia 24 de agosto de 2008 e continua indo de mal a pior. Mais de 100 cristãos mortos, entre eles cerca de 30 pastores. Foram mortos de maneira brutal, queimados vivos. Ninguém sabe quantos estão desaparecidos. Olha aqui. Não é só rezar, nós devemos rezar, claro, mas nós temos que alertar todo mundo, porque isso aqui também não aparece na grande mídia. Olha aí, seus filhos da puta da Folha de São Paulo, do Estadão. A matança de cristãos é a maior constante universal há 20 anos. E vocês não dizem uma palavra. Ou de vez em quando publicam uma notinha, como se fosse uma exceção. Agora, vocês estão com dó do que dos presos, né, de Guantánamo, que é um hotel de 5 estrelas, onde só quem apanha são os guardas. É verdade.
Os caras batem nos guardas e o guarda não pode reagir, porque senão o guarda é processado. Agora vocês ficam chorando lágrimas por causa dos terroristas que estão presos em Guantánamo. Agora, matar cristão pode. Por quê? Olha aqui, seu Otávio Frias, você gosta disso, você é anticristão, você quer acabar com o cristianismo. Se matar todos, você não vai chorar uma lágrima, vai dar uma risadinha. Vocês todos são cínicos. Então aqui, Pauline fez muito bem de me passar essa mensagem. Alô, quem está na linha? Rapidinho, só te perguntar, você não acha que essa crise foi criada para eleger o Obama? Mas é claro, é isso mesmo que eu estou dizendo. O Obama podia liberar empréstimo, agora ele cortou, né? Cortou os empréstimos. Quem pode fazer, pode fazer, né? Pois é, enquanto aí se interessou para eles, a festa continuou. E o Obama foi um dos culpados por isso. Tá certo? Agora, você vê que tudo isso só é possível, essas grandes trapaças só são possíveis por causa da uniformidade da mídia. É isso que nós temos que acabar, nós temos que entender. O jornalismo hoje virou crime organizado. Vocês que ainda estão no Brasil, eu, enquanto estava no Brasil, fiz o possível para tentar mobilizar as pessoas, mas muito antes da eleição de Lula, eu já falava, está havendo uma uniformização esquerdista da mídia brasileira, nós temos que lutar contra isso. Procurei gente de político, procurei gente de Força Armada, gente do empresariado, ninguém quis saber, porque é tudo um bando de cagão. Tá, né? Agora, daí a nação inteira é enganada com esse negócio do Foro de São Paulo, agora o homem já está no fim do segundo mandato, tá entendendo? Agora já não há mais o que fazer, já querem dar até o terceiro mandato para ele ou para um sucessor dele, para outro filho da puta igual. Porque não era aquilo, o pessoal discutia o Lula do ponto de vista ideológico. Ah, ele é muito esquerdista, ele é muito radical. Mas escuta, ser esquerdista e radical é o direito que ele tem. O que não tem o direito é de tentar nos impor as suas políticas por meio fraudulento, como fizeram. Assim como Obama, o pessoal discute aqui a ideologia do Obama, fala, eu estou cagando para a ideologia do Obama, eu quero ver a certidão do nascimento dele. Porque se ele é esquerdista, marxista, ele que suba num palanque e prega a doutrina dele, sinceramente, e vamos ver se o pessoal escolhe isso, mas ele não faz isso. Quer dizer, o Obama tem a vida inteira a serviço do comunismo internacional. Daí chega na hora da eleição, ele muda o discurso e começa lá, os Founding Fathers, a Bíblia, Jesus Cristo, e todo mundo idiota acredita nisso em vez de saber a biografia dele. Agora, a biografia não pode investigar, porra. Quer dizer, é disso que eu estou reclamando. Ideologia você tem direito... Olha, ninguém gosta mais desse negócio de debate aberto do que eu. Eu sempre chamei meus adversários para debate. Falo, vamos falar o português claro aqui e vamos ver se apresenta suas razões, apresenta as minhas. Na verdade, fizeram um pouquinho no começo, apanharam para cara, daí fugiram, nunca mais quiseram. O que é que eles fazem? Vão fazer fofoca de mim para os seus alunos na universidade. Instigam um bando de jovem idiota, né, contra mim. Os caras ficam horror do Olavo. Olavo é um vampiro. Olavo quer nos matar. Olavo quer fazer, né, o holocausto. Tá certo? Bota um monte de merda na cabeça dos moleques e joga moleque contra mim. Se esconde atrás de moleque. É isso que fazem todos. Alô? 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 Tá ouvindo? Puta vida, que alô? vergonha. Esse telefone tá contra você, rapaz. Alô? Compra outro. Esse telefone é seu inimigo. Então, aqui tem uma pergunta muito interessante. Rafael Guimarães pergunta. Há alguma possibilidade real de surgir um conflito entre as milícias patriotas que há nos Estados Unidos e os grupos de cidadãos em armas que o Obama deseja criar? Olha, há sim. Porque o Obama, menina dos olhos dele, o plano mais querido dele é a Força Civil de Segurança Nacional. Força Civil de Segurança Nacional. Acabo de escrever um artigo sobre isso para o Digesto Econômico. Se tiver tempo, eu leio uns pedaços para você nesse programa, mas eu vou só comentar uma coisa. Esse projeto, diz o Obama, precisamos de uma Força Civil de Segurança Pública com um orçamento igual ao do Exército, Marinha e Aeronáutica. Agora, para que uma força imensa de segurança pública? Vai combater a imigração ilegal? Não, porque o Obama é a favor da anistia para os imigrantes ilegais. Tá certo? Vai combater o banditismo e, sobretudo, os crimes de ódio? Não, porque 85% dos crimes interraciais
crimes interraciais violentos, 85% são cometidos por negros contra os brancos. O Barack Obama vai botar mais negros na cadeia do que já tem? Ele não vai fazer isso porque não é louco. Então, atuar no exterior, a Força de Segurança Nacional não pode. Então, só sobra o que para ela? Perseguir as milícias patrióticas, perseguir organizações religiosas conservadoras, é para isso que vai fazer. E a turma já está treinada para isso, porque essa Força Civil de Segurança Nacional é uma extensão de uma ONG chamada Public Allies, que Obama e a mulher dele fundaram mais de 10 anos atrás para criar a militância para isso. Isso aí é a juventude nazista, é os balila do fascismo, é a juventude comunista, quer dizer, é a guarda pretoriana do presidente da República para perseguir os seus inimigos políticos. Então, essa possibilidade de confronto, mas é claro que o próprio Obama, se puder contornar isso, ele vai contornar. O que ele vai fazer? Vai votar o desarmamento civil, desarma todo mundo. E daí não há conflito, daí não há guerra, há somente caçada ao coelho, só um lado dá tiro. É isso que pode acontecer se o pessoal bobear aqui. O negócio tá bravo, né? Vamos lá. Agora, aqui aí no Brasil faz muito tempo que vocês estão se deixando enganar. Está aí seu Tarso Genro dizendo que tortura é crime hediondo, crime inafiançável, e terrorismo também. Mas se aquela merda toda que eles fizeram nos anos 60 não é terrorismo, isso é só para quem não leu o pequeno manual do guerrilheiro urbano, do Carlos Marighella. Vai lá e vê. Se aquilo não é terrorismo, eu sou o Tarso Genro. Tem alguém na linha, hein? Agora, aí no Brasil vocês estão caindo na mesma coisa. Olha aqui. Carta do Clodo Alzer. O colunista Rogério César Leite, na Folha de São Paulo, afirmou que o Brasil errou ao adotar o padrão americano de televisionamento HD, cuja escolha deveria ter sido preterida em relação ao padrão japonês. O motivo está na possibilidade do sistema nipônico permitir conexão com canais públicos, podendo então submeter-se ao controle de uma agência reguladora. Ora, nós só conseguimos furar um pouco o bloqueio de informações da grande mídia porque existe a internet. O sujeito que inventou a internet, o tal do Tim Berners-Lee, um dos motivos dele inventar, o sujeito que inventou o HTML, ele pensava na liberdade pública. Ele queria liberdade de informação. Tá certo? E teve um motivo moral, então, para inventar isso aí. Agora, isso aí já está sendo bloqueado, já está sendo boicotado. Quer dizer, a internet é a última garantia da nossa liberdade de informação. Se os caras pegaram o controle da internet, daí acabou mesmo. Daí é o engodo universal, é a mentira universal. Aí, então, é a situação apocalíptica descrita na Bíblia. Quer dizer, nós ainda não estamos sob o governo total do anticristo. Nós estamos apenas no que São Paulo Apóstolo chamava a idade das fábulas. Quer dizer, uma época em que as pessoas só acreditam em mentira. E já está assim. Você que acredita em Barack Obama é evidentemente um trouxa. Porque nem Barack Obama acredita em Barack Obama. Se ele acreditasse nele mesmo, ele não ia esconder seus documentos. Então, aqui também tem projeto de controle da internet. Controle da internet, controle do rádio, quer dizer, a democracia, meu filho, terá sido um breve interregno de 200 anos na história universal da opressão. Quer dizer, a história humana é só opressão, tirania quase que o tempo todo. De vez em quando tem um pouquinho de liberdade aqui e ali. Então, esses 200 anos de liberdade que tem nos Estados Unidos
O pessoal já está querendo acabar. Já se cansaram da liberdade. Estão querendo um chicote nas costas. Agora, esse negócio da crise, por exemplo, você vê que o pessoal exagera muito o noticiário da crise, né? Então, alarmista. Alô, quem é? Alô? Alô? Alô, quem é? Tá me escutando, Olavo? É que sono? Perfeitamente. Só sugiro Alô? baixe o volume do seu computador, porque não adianta eu ouvir a minha própria voz. Meu Deus, agora? Perfeitamente. Ah, tá. Oi, Olavo, aqui é Cristiano de Campo Grande, tudo bom? Quem é? Cristiano de Campo Grande. Cristiano, tudo bem? Tudo bem, Olavo, graças a Deus. Eu consegui configurar aqui o meu computador para conseguir falar com você. No programa da semana passada, foi eu que tentei cair a linha. Olavo, aqui no Mato Grosso do Sul, você está sabendo, eu mandei uns e-mails para você de um terço do mapa do Mato Grosso do Sul para dar para a ONU, para o PT e os Illuminati. Está sabendo disso? Olha que maravilha! Você vai dar mais um pedacinho. Meu filho, eu peço até um pouco de compreensão dos colegas que estão ligando. Bem. O que eu tenho... O que está acontecendo no Mato Grosso é que toda a faixa de fronteira com o Paraguai, uma faixa de 250 quilômetros para dentro do Mato Grosso do Sul, até a fronteira do Paraguai, vai ser transformada em nação indígena. E no lado do outro lado do Paraguai, o Lugo, que eu chamo de louco, né, está tentando expulsar através do MST e da igreja os brasileiros que compraram terras da reforma agrária, e quando teve reforma agrária na época da ditadura militar lá no Paraguai, o pessoal que queria reforma agrária vendeu as terras como fizeram no Brasil. E agora querem expulsar através de ataques de armas, de bombas, de fogos de artifício, expulsar os brasileiros de lá. Então o que vai acontecer? Vai ter uma faixa de pelo menos uns 400 quilômetros de largura, por mais de 350 quilômetros de comprimento, livre de brasileiro. No lado do Brasil, aqui no Mato Grosso do Sul, são 26, 27 municípios que praticamente todo mundo vai ter que sair de lá. Com isso sai o exército. Sai do exército, o que acontece? E vira feito de ninguém. Que os primeiros pontinhos da grande pátria bolivariana. Entende? E mais, o Macron, que é o Geraldo Alckmin dos Estados Unidos, perdeu, e o que acontece? Nós perdemos o risco no Mato Grosso do Sul não exportar tanto etanol como estava previsto. Se pudesse exportar etanol, o que ia acontecer? O Mato Grosso do Sul ia se transformar no Emirados Árabes, no centro da América do Sul, bloqueando essa palhaçada comunista que vem do governo brasileiro, da Bolívia, do Paraguai, da Venezuela e da Rússia. Porque o Medvedev já falou que ele quer instalar uma militar na Bolívia para recuperar todo o tempo perdido que a Rússia não pôde aproveitar quando os Estados Unidos ajudou. Não sei se ajudou, mas só sei que o Che Guevara foi morto. E isso prova que a Rússia estava ajudando o Che Guevara de alguma maneira para tomar o poder da Bolívia, né? Então as coisas vão se encaixando. Então o maior ponto de barreira contra o comunismo no centro do Mato Grosso é o Mato Grosso do Sul, que é o estado mais conservador do país. E não é só isso, tem uma faixa de mais de 200 quilômetros de comprimento e por mais de 100 de largura, aqui no meio do Mato Grosso do Sul, tem Campo Grande, terrenos aqui da Lona, Anastácio e Miranda. Vai virar quilômetro de meia dúzia de preto. Já entendi a sua denúncia, importantíssima. Agradeço demais. Eu estou tentando falar com a Roxane, com a Leila, mas eu não consigo resposta, porque vocês recebem muitos e-mails. O problema é o seguinte, é o excesso de e-mail, mas agora eu já estou alertado para isso, sei da importância disso, eu vou ler o seu e-mail no próximo programa. Sim. E você pode entrar lá no blog A Língua, você pode entrar lá, é alingua.blogspot.com, para quem está acompanhando o caso do Obama contigo, está toda a tradução do caso lá, tem todos os dados do Mato Grosso do Sul. Se não aparecer na primeira página, clica lá embaixo, lá, postagens mais antigas que vai achar os mapas, a tradução da portaria toda. E amanhã aqui em Campo Grande vai ter um protesto
comissão indígena safada que só coloca a gente lá do PT, do PCdoB e da turma deles lá para decidir o que vão fazer. Essa é a consulta do nosso lado. E os Estados Unidos já falaram que roubaram 1/3 do Mato Grosso do Sul, os petralhas vão morrer fugilados. E eu vou participar nessa. Como eu vou deixar meu Mato Grosso do Sul ser roubado por causa da puta do lado da Inglaterra? Porque o Fernando Henrique entrou. E isso é muito mais interessante que o Fernando Henrique, porque está fazendo tudo o que o próprio... Então, a ligação do Cristiano ficou muito ruim, não estava entendendo mais nada. Mas do que eu pude entender, essa denúncia é importantíssima. Tá certo? Eu vou averiguar isso aí. Quer dizer, vocês fiquem certos de que toda a esquerda brasileira, ela só subiu ao poder com a ajuda das grandes corporações globalistas, dos grandes bancos, grandes grupos globalistas, e ela subiu ao poder para dissolver a soberania nacional e formar aí essa República Socialista Latino-Americana, atendendo, vamos dizer, ao velho plano globalista, traçado pelo tal do Morgenthau, vamos dizer, de criar o governo, criar a União Global através de sucessivas uniões regionais. Esse programa está sendo cumprido à risca e está sendo cumprido sempre na base da enganação, vamos dizer, sempre sob pretextos falsos, nunca sendo sincero com a população e colocando os programas, porque se colocar, francamente, o pessoal não vai aceitar. Então, você tem que camuflar. Então, legislar e governar mediante fraude se tornou, vamos dizer, o hábito universal. E esforçado por esses George Soros, Rockefeller, Obama, toda essa gente, toda essa putada, tá certo? E, por enquanto, a única fonte de informação, como vocês estão vendo agora, é a internet. E isto, os caras querem nos tomar até isto. Quer dizer, nós estamos entrando numa fase de ditadura mundial, gente. É a coisa mais grave da história humana. E gente como Obama e Lula são servidores disto. E todo mundo está aceitando. Todo mundo está baixando a cabeça. Desistindo do maior bem que pode haver na sociedade humana, que é a liberdade. Todo mundo está entregando, está vendendo a liberdade, pô. Em troca de promessa de dinheirinho. O Obama diz aqui, vou distribuir riqueza. Olha aqui, gente. O Obama, no livro de memória dele, ele fala da tia Zeitune. Foi com a tia Zeitune que eu aprendi a ser responsável pela família. Onde está a tia Zeitune agora? Morando numa favela aqui nos Estados Unidos. O irmão também deixou na miséria. O outro tio também deixou na miséria. Quer dizer, o cara não distribui riqueza nem para os parentes dele, porra. Pega tudo para ele. Todo o dinheiro que ele recebeu da Apple, que ele recebeu de Tony Russell, que aliás era o dinheiro do Saddam Hussein, não sobrou nem um pouquinho para sustentar a tia velha. Pior, o pessoal que trabalhou para a campanha do Obama está fazendo fila e protestando porque não receberam os seus salários. O filho da puta não paga nem os seus empregados e diz que vai distribuir riqueza para todo mundo. E o pessoal acredita num trapaceiro, um vigarista desse. E está aí, né? Arnaldo Jabor, no Brasil, lambendo o saco do Obama, assim, mas é uma coisa nojenta, é uma coisa de viado. Isso é viadagem. Né? E falando aqui que né, ó, até aquele negócio, o Reinaldo Azevedo comentou que o Arnaldo Jabor diz que a Sarah Palin é a boceta de Pandora, de onde vai abrir a boceta de Pandora, saem todos os males do universo. Você quer mal maior do que isso que já está acontecendo, porra? Agora aqui, por exemplo, o Obama, uma das primeiras coisas que ele vai fazer é suspender a campanha muito tímida, aliás, que o governo Bush fez em favor, vamos dizer, da abstinência sexual juvenil como meio de prevenir a AIDS e substituir, acaba a campanha de abstinência, que já era pouquinha, e substitui pela aposta cega na camisinha, no poder da camisinha. Ora, o único país do mundo que está vencendo a AIDS é o Uganda, que reduziu, vamos dizer, a taxa, que era de mais de 30%, reduziu para 10%, essa que é a campanha da abstinência entre os jovens. Ó, moleque, tu quer comer a garota, você quer dar o cu, tá? Espera um pouco. Hã? Espera um pouco o controle, você vai tocar essa punhetinha no banheiro e pronto. Eu digo, ninguém jamais pegou AIDS tocando punheta, não tem perigo. Não. O Ministério da Saúde brasileiro disse que o sujeito já tinha que tocar a punheta com camisinha. Disseram isto. Eu inventei isso como piada, gente. Eu uma vez falei para meus alunos assim, do jeito que o negócio está, eles vão, daqui a pouco eu vou distribuir camisinha para os masturbadores para eles não se contaminarem a si mesmos. Mas eu falei, não passou 2 anos, apareceu um técnico do Ministério da Saúde dizendo
Não, o masturbo tem que usar camisinha, para ele ir acostumando. Eu digo, o que é isso? Quer dizer, a piada vira realidade. Né? Agora, o Obama quer fazer isso aqui. Então, o resultado, a AIDS vai centuplicar aqui nos Estados Unidos. Né? E... Alô, quem é? Tá me ouvindo aí? Perfeitamente. Como é que tá? Tudo bom? Aqui é o Marcos. Como é que anda? Marcos, tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Olavo, o seguinte, uma pergunta, de repente, para inspirar um pouco, né, o pessoal que está nos ouvindo aí, não sei o que pensam, mas esses tempos eu estava ali, né, fazendo aquelas... De novo a questão da religião, voltando à questão da reza, né? E é assustador como o amor divino nos apavora, sabe? Então tu fica nessa luta de tentar se entregar a isso ou não. Então, além também tem que enfrentar o mal, né? Então, a minha pergunta é a seguinte, e depois já sai, desligo e dou tchau pro senhor, né? Olavo, a mística, ela é dialética? É uma abração pro senhor e Deus abençoe. O senhor e a sua família também. Pergunta, por favor, me repita. Eu perguntei se a mística, ela é dialética. Um abraço pro senhor, Olavo. Não, porque o objetivo da mística é chegar a um estado contemplativo, tá certo? Onde não há mais propriamente pensamento. Tá certo? Só o que pode ser dialético é o pensamento. Agora, na preparação para a vida mística, pode haver um forte elemento dialético, no aprendizado da doutrina. Claro que pode haver, e tem que haver, porque a mente humana funciona dialeticamente, ela funciona por oposições. Se não tiver contraste, a sua cabeça para. Não é isso? Então, veja, por exemplo, quando você olha, né, quando você percebe uma coisa, onde você está olhando para uma pessoa, está olhando para uma paisagem, não há dialética, não tem contraditório, não tem um sim e um não, só tem a presença. Não é isso? Agora, no pensamento é diferente, o pensamento só consegue pensar por um contraste de um sim com um não. Se não tem o contraditório, a mente humana para. Agora, os estados místicos, para ver, não há dialética neles, mas pode haver dialética na doutrina, no aprendizado da doutrina. Agora, antes que eu me esqueça, vocês, por favor, deem uma olhada no artigo chamado Democide, Democídio, escrito por J.R. Dunn, D-U-N-N, no site www.americanthinker.com. Tá certo? Se quiser anotar o endereço, americanthinker.com/2008/10/Democide, DEMOCID.html. Esse camarada mostra como essas políticas esquerdistas são responsáveis pela morte de milhões de pessoas. Por exemplo, as políticas de proteção aos bandidos. Vocês têm ideia de quanto isso já matou no Brasil? Vocês têm ideia de quanta pessoa o Estatuto da Criança e do Adolescente já matou? Esse estatuto é um crime em si. Se vocês não se mobilizarem para a ação judicial contra as pessoas que fazem isso, eles vão matar vocês. E vão matar em nome da lei. Eles protegem tudo quanto é bandido, protegem mesmo. Quer dizer, dão privilégios sociais ao bandido. E você dizer que isso não fomenta o banditismo, e que o banditismo não mata a pessoa, como você vai negar uma coisa dessa? Quer dizer, a relação de causa e efeito aí é óbvia, é facílima de comprovar. Então, ajuntem vocês, sociólogos, estatísticos, estudiosos, vejam a correlação entre o advento dessas legislações, dessas modificações, dessas medidas, e o aumento do banditismo. E, em seguida, processem esses filhos da puta. Usem os recursos que têm. Leiam esse artigo do J.R. Dunn e a semana que vem a gente comenta isso novamente. Agora, o nosso tempo aqui já acabou. Já passou do nosso tempo, então não dá para falar mais nada. Vocês desculpem o que não deu para falar. Eu ia falar um pouco mais do Arnaldo Jabor, né? Mas não vai dar para falar. Ele que fique lá com a bolseta dele, entendeu? Né? Se arranje, tá? Até a semana que vem, muito obrigado.